Alô, voltei. Vamos lá, todo mundo aí? Eu vou usar um recursinho aqui, espera aí, rapidão. Vou pegar aqui Todo mundo pega a aula aí, por favor. Todo mundo com papel em mãos. Estou indo lá na número 8. Eu preciso ver com vocês. Eu acho que se eu fizer aqui assim, ó, a partir daqui, vocês conseguem ver com uma boa qualidade. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um quadrado, né? Sim. Todo mundo consegue ver tranquilo? Sim. É para ser um quadrado. Eu acho que é a câmera aí que está distorcendo, mas é um quadrado, tá? Eu tenho aqui, então, um quadrado de 200 milímetros por 200 milímetros. Tranquilo? Se eu acabar desse jeito aí com vocês, fica bom? Sim. Depois, a gente vai Escrever grande A gente ajuda. vai aperfeiçoando isso aí, tá, gente? Isso aí a gente vai aperfeiçoando. Eu só quero fazer diferente aqui, que eu coloquei aqui o contrário do que eu gostaria. Eu quero ver. Estou com duas telas aqui. E eu quero ver vocês em uma tela. Pronto. Ficou melhor para mim. Então, eu tenho aqui uma força de 60 newtons aqui. Uma força de 60 newtons lá em cima. E aí eu tenho um ângulo de 60 graus. Esses ângulos aqui são de 60 graus. É muito simples. O que eu faço? Eu faço duas análises. Uma na vertical e outra na horizontal. Tá? O Murilo está compartilhando a tela aí, Murilo. Toma muito cuidado com isso, Murilo. Eu estou vendo aqui o seu acesso de moto. Porra, é essa, velho? É jogo de viado. O cara tá jogando enquanto tá tendo a aula. Como que a gente pega no flash? Não, o bagulho Tá abriu. jogando. Jogador de Não vem- LOL. Não vem colocar Joga desculpa, LOL. não. Não vem colocar desculpa, não. Meu Ó, Deus. já era. O que eu tenho, gente? O mais importante que vocês precisam frisar agora é o seguinte. Eu vou até voltar aqui. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, de preferência até a nota. Vou fazer uma pergunta muito simples. Quantas forças eu tenho que projetar nesse exercício aqui? Duas. Quais são as duas forças que eu tenho que projetar? 60. Eu só tenho que projetar uma força. Por quê? Porque binário, as forças vão ser iguais em módulo e direção. E o ângulo é que define a direção. Então, de uma certa forma, eu projeto só uma vez. E quando eu projetar a força de baixo na horizontal, automaticamente aquela força de cima tem que estar na horizontal também, porque senão isso não forma um binário. Quando eu projeto a força de baixo na vertical, a de cima também tem que ser projetada na vertical, e eu não tenho que me preocupar com isso, porque uma é oposta à outra. Uma é oposta à outra. Caso contrário, não se formaria um binário. Então, eu tenho duas projeções, mas eu escolho uma das forças para fazer essa projeção. Tá? Eu vou voltar para a função aqui do papel. Eu posso escolher qualquer uma delas. Nesse caso aqui, tanto faz. Eu vou escolher a de cima. Por que eu vou escolher a de cima? Porque eu gostei da força de cima. Só por isso. Então, eu vou pegar a minha força de cima, que é o f de x dela, é igual a 1,60 multiplicado por seno ou cosseno de 60. Seno, em pé. Acho que é o seno, pelo menos. É seno? Na horizontal, é seno, por quê? Porque ele não encosta no eixo do x, né? Então, eu tenho que resgatar aquela ideia. O meu ângulo está aqui embaixo. Eu quero projetar ele lá em cima. Então, ou eu uso o seno do 60, ou eu calculo que ângulo que o meu 60 está com a horizontal, que seria, por exemplo, o cosseno de 30. Então, seno de 60 na horizontal.
Eu fico com medo de responder seno ou cosseno, senão eu perco meu celular de novo. Ai, ai, ai. Revisar quando é seno e quando é cosseno? Isso? Não, brincadeira, Roberto. Ah, tá. Traumatizado. Então vamos lá. Esse meu f de x da força lá de cima, ele é quanto, gente? Quanto que é? No caso é 60? FY agora, não? Não, calma, o resultado disso. Quanto que é Ah, o tá. resultado de 60 vezes o seno de 60? Aproximadamente 51,96. Aproximadamente 51,96. Então tá. Unidade sempre. Quando eu vou agora para o meu FY, eu tenho o seguinte. FY é igual a seno vezes seno ou cosseno de 60? Cosseno. Agora é cosseno. Cosseno de 60. Quanto que dá? 30. Na verdade, comer um pão de alho aqui agora, minha boca tá ruim. 30 newton. Ou seja, olha só, gente. Coloquei lá em cima. Por que eu não me preocupei com o sinal? Quem arrisca? Porque vai ficar em módulo? Porque se eu olhar o de cima, o meu fx é positivo. Mas se eu olhar o meu 60 de baixo, o meu fx é negativo. Então a minha análise é em módulo. Perfeito, Leno. Então o que eu faço? Eu faço a análise em módulo e encontro quais são os valores. Encontrei 51,96 e 30. Agora eu vou analisar a distância. Qual que é a distância entre os fx do meu quadrado? 200. 200. Se não fosse um quadrado, eu tinha que falar o seguinte. A distância entre os meus fx é y. Certo? Então, eu pego o 51,96 e calculo multiplicado por y. Eu vou até falar isso de outra forma, olha só. Então, o meu mz é igual ao meu fx vezes a minha distância em y. Tudo bem? Sim. O que vai acontecer? Os valores aqui vão ser muito semelhantes. É importante vocês colocarem aqui dx e dy para depois vocês conseguirem usar essa ideia em outros exercícios, né? Então, eu terei um mz de f de x. F de x deu 51,96. Vezes a distância em y, que é 200 milímetros, eu vou transformar ele para 0,2. O meu mz, então, para a primeira força, para a minha força de x, é quanto? Quanto que é 51,92 vezes 51,96 vezes 0,2? De cabeça? De cabeça. 10,392. 10,392. Então, 10,39. Como a gente transformou para metro, Newton vezes metro. Certo? Ok. Agora, eu vou fazer o meu mz para o meu fy. Quando eu faço meu mz para o meu fy, eu tenho... Eu pego a dx. Exatamente. Sempre. Então, o meu mz para o meu fy, ele é igual a quanto? Quanto que é meu fy? 30. E a distância em x? 0,2. 0,2. Nem sempre vai ser igual, tá, gente? Dá Então, 6. então, tem que ficar atento aos detalhes aí. Quando eu pego, então... Tá conseguindo ver? A resolução tá boa, gente? Como é que tá aí? Sim, sim. Então, agora eu tenho... Continuando. O meu mz, então, ele é igual a 30 vezes 0,2, que é quanto? É igual a 6. Quanto? 6. 6. Qual a unidade? Newton vezes metro. Newton por metro. Agora, então, eu tenho quantos mzs? Eu tenho 2 mzs. Meu mz total é 10,39 para o meu mz1 mais 6. Meu mz, então, é igual a quanto? 16,39. Fácil demais, não teve nem graça, ué. Agora é, né? Na prova eu quero ver. Na prova é mais fácil ainda. Ah, é. Essa foi tranquila, mas aí na prova. Não, vai ser um paralelepípedo. Mas agora fala sério, qual que é o método mais fácil? Da letra A ou da letra B? Ah, Letra A.
Tá, com certeza. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Aqui, como a gente considera um módulo, a gente tem que resgatar em que sentido está essa rotação. Esse exercício, ele não te perguntou isso, né? Então, eu vou voltar aqui para a câmera aqui. Esse exercício, ele não perguntou se ele queria o vetor, o que ele queria. Ele, na verdade, estava explorando as duas possibilidades de resolução, pegando a distância direta entre forças inclinadas ou pegando a projeção dessa força inclinada na horizontal, multiplicada pela sua distância, e a projeção dessa força inclinada na vertical, multiplicada pela sua distância. Eu pego o resultado e somo os dois. Se eu tivesse uma força no espaço, também tivesse um Fz, eu faria exatamente a mesma coisa. Só que eu teria que, agora, em uma terceira etapa, para encontrar um outro momento, depende muito do que ele pede. Tudo bem? Aqui ele pediu uma coisa, mas ele pediu uma coisa, Roberto, um áudio cortou. específico, e ele especificou qual era o método que ele queria que você utilizasse. A letra A era um método, a letra B era outro método. O que eu aconselho? Se ele te der a opção em um concurso, numa avaliação, uma atividade, ou na prática, você, obviamente, vai utilizar o método mais fácil. Mas é importante você saber qual é os dois, porque essa força ficou mais fácil pela distância das forças inclinadas. Por quê? Porque a gente estava no plano e a gente já conhecia o ângulo. Agora, imagina que você esteja em 3 dimensões. Por exemplo, eu vou compartilhar a tela para a gente ir para uma questão que envolve aí agora. Estão vendo a tela ou não? Ainda não. Agora sim. Agora tá. Agora sim? Sim, sim. Beleza. Por exemplo, olha só. Na número 9, ele deu o ângulo? Não. Ele deu as medidas. Mas ele não deu o ângulo. Só as medidas. Na número 10, ele deu o Mas ângulo. aí fica fácil, tem as medidas, o ângulo você acha. Fica fácil de achar o ângulo, né? Porque ele deu as medidas. Concordo, João. Concordo. A número 10, ele também não dá o ângulo. A número 11, número 12, número 13. É muito Na 10 não dá o comum ângulo. ele não dar o ângulo. Então, dependendo, em algumas situações, é melhor você projetar. Dependendo da situação, é melhor projetar. Dependendo da situação, é melhor calcular direto. Vamos, então, agora, o seguinte. Vamos para a número 9. A número 9 fala o quê? Fala assim, ó. Uma força de 11,6 Roberto, Aí. minimizou. Aí, ó. Você tirou da tela, Tá na sua tela inicial. na sua área de trabalho. Tá na sua área de trabalho. Então tá, pronto? Aí, voltou. Aí. Fechou. Força de 11,6 kN é aplicada ao ponto D do suporte de ferro fundido à figura. Substitua a força por um sistema força binária equivalente situado à seção base. Aqui, gente, ó, entra agora no conceito final de binário. Tá? O corpo mais não está no espaço. Esse corpo está preso ao chão. Todo mundo consegue ver isso? Sim. Então tá. Então, deixa eu só colocar aqui pra gente. Vocês teriam um recurso aí, porque minha imagem vai aparecer pequenininha, mas só para facilitar, visualiza a questão 9. Eu tenho algum outro 11,6 kN atuando junto com esse 11,6 kN aqui? Não. Eu não tenho. Tem. Não? Ah, então. Concorda comigo que eu não tenho? Não. Então tá. O que ele quer é o seguinte. Mesmo que eu não tenha um binário aqui. Agora aqui, gente, ó. Esse conteúdo, ele é a base de análise estrutural. Então, preciso que vocês prestem muita atenção. Tá? Ave Maria. 3 análises estruturais. Análise estrutural 1, análise estrutural 2 e análise estrutural 3. Vou até interromper o meu vídeo para vocês focarem na questão. O que é o princípio de estrutura? A estrutura tem que estar em equilíbrio. Ou seja, ela tem que estar em repouso. A gente não faz aqui engenharia mecânica, onde eu tenho engrenagens que giram. Eu tenho uma estrutura e eu preciso que ela esteja parada, tanto em relação à translação, quanto em relação à rotação.
Por isso que a gente estuda binário, a gente estuda tudo que a gente viu, para chegar nesse ponto aqui. Então, o que eu faço? Eu faço duas análises. Eu faço a análise das forças e eu faço a análise dos momentos. Porque se o meu objeto está em equilíbrio, além dele não sair para o lado, ele também não gira em relação a nenhum ponto. Ele continua parado. Faz sentido? Uhum. Faz sentido ou não? Sim, sim. Quando ele te falar desse jeito aqui, ele quer que você faça o seguinte. Ele quer que você encontre os efeitos que essa força causa nesse objeto. Falando em outras palavras, ele quer que você faça o seguinte. Para esse objeto continuar em repouso, como que a minha estrutura tem que reagir? Ó, esse 11,6 kN aqui, ó, vai gerar uma tendência de giro, não vai? Vai. Em relação ao meu ponto A, olha só, vamos ler o enunciado? Uma força que é aplicada no ponto D da figura. E aí ele quer que você substitua a força equivalente no centro A, ou seja, a minha referência agora é o ponto A. Tudo bem? Sim. Uhum. A pergunta que ele faz é a seguinte. Qual que é o meu momento que a força de 11,6 aplicada no ponto D gera em relação ao ponto A? Só isso. Então o R vai ser do D até o A? Qual que é o momento que o meu ponto A sofre em relação à força que acontece no ponto D? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora mostrar para vocês aqui a ideia no papel, tá? Acompanha aí comigo. Vocês entenderam a pergunta? Ele quer o seguinte. Se eu olhar lá para o ponto A, qual que é a tendência de rotação que o meu ponto A está sofrendo? Em relação a essa força que Anti-horário? o objeto está sofrendo. Opa, começou. O que você acha, João? Ele está girando no sentido... O meu Eu acho que objeto vai está seguindo o anti-horário. Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário? Em relação a qual eixo você está falando? Em relação Ao eixo X. Z ou em relação ao eixo X? Todo mundo percebeu que ele vai gerar momento nos dois eixos? Sim. Então, deixa eu falar uma coisa. Em cada um dos eixos, o meu momento, se eu pego ali, por exemplo, ó, em relação ao eixo Z, a minha força que acontece no ponto D, ela tá... Vou voltar a câmera aqui para vocês prestarem atenção em mim, ó. Estou com a figurinha aqui, estão vendo a minha imagem e vendo o comportamento da tela, certo? Presta atenção. Qual que é a distância entre o ponto D e o ponto A em relação ao eixo Y, o eixo vertical? Qual que é a distância? A distância? 152? 152 milímetros. Não, a distância no eixo Y. Ah, tá. A distância do eixo Y é 305. 305. 305. Certo? Então eu já Certo. peguei o R que está no eixo Y. Minha força está em qual eixo? Tá no eixo Y? Também. No caso, ela está Não. na diagonal. Ela está na diagonal. Então agora a minha força ela está em dois eixos. Lembra o que aconteceu com aqueles 100 newtons naquele exercício anterior? Lembra o que aconteceu com esse aqui, ó? Ele não estava a distância, eu não tinha duas distâncias entre as forças. Eu tinha a distância em Z e eu tinha a distância em Y. Desculpa, eu tinha a distância em Z, em Y, desculpa, e eu tinha a distância em Z, certo? Mas a minha força estava no eixo só. Agora não. Agora ficou um pouco mais difícil. Um pouco melhor. Por quê? Porque além de eu ter distâncias em mais de um eixo, eu tenho força em mais de um eixo. Então, eu quero que vocês anotem aí o que eu vou escrever aqui no papel agora, tá? Copia o que eu vou escrever para vocês acompanharem a ideia enquanto eu falo e mostro a imagem, tá? Caderno, se possível, e copia o que eu vou escrever aqui. Ó. Eu vou pegar a minha força que acontece lá no ponto D e eu vou falar o seguinte. A minha força é igual a 11,6 kN. Tranquilo? Eu tenho uma força de 11,6 kN. Em qual eixo que ela está? Ela está
no eixo. X e Z. Y e Z. É, Y e Z. Por que não em X? Eu acho que é em X, né? Não? Ele não varia em X, né? Tá perfeito. X e Z. Perfeito. Ela não está nem empurrando e nem puxando na direção do eixo X. Então a minha força está no eixo Y e no meu eixo Z. Tudo bem? Eu tenho duas formas de fazer isso, vocês vão lembrar. A gente fez na aula. O que a gente fez na aula? A gente projetou a força no eixo X e no eixo Y e teve um outro momento que a gente pegou, calculou o vetor, encontrou o vetor unitário, depois pegou a força e multiplicou pelo vetor unitário. Lembra disso? Qual que é o jeito que vocês preferem? Calcular pelo vetor unitário ou encontrar o ângulo desse triângulo aí? Vetor Eu unitário, prefiro ir mas- pelo ângulo. Nesse caso, por mais que seja tranquilo para alguns fazer o exercício pelo vetor unitário, esse exercício específico aqui é mais fácil pelo ângulo, tá? Porque ele já me deu ali, ó, um tracejado do triângulo. Então ficou muito fácil. Eu tenho um ponto D aqui em cima, eu tenho um ponto E aqui, e eu tenho outro ponto aqui, ó, que ele não me falou qual é. Eu vou colocar um ponto R de Roberto. Certo? E esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de um ângulo alto. Entendeu? Aí agora eu sei que a minha força está no eixo Y e está no meu eixo Z. Para eu projetar a minha força no eixo Y e no meu eixo Z, eu vou precisar encontrar esse alfa. Para encontrar o alfa, eu preciso das medidas desse triângulo. E ele me deu as medidas. 127 milímetros aqui na horizontal e 305. 305 milímetros na vertical. Tudo bem? Vai jogar a regra da tangente, né? Tangente. Tangente de alfa é igual a 127 dividido por 305. Isso vai me dar um alfa igual a quanto? Faz o continho aí para mim, por favor. Eu de cabeça aí. Cabeça, hein, Matheus? Cabeça, quem é bom de cabeça? Cabeça é um pouco mais difícil, pera aí. Vai demorar mais um pouco. 1,20. Gente, quem não acompanhar, fala pra gente dar uma pausa, fazer uma análise, né? 0,42 aproximadamente. Pois é. 127 dividido por 305 é 0,42. Aí você tem que calcular a tangente a menos 1 desse resultado para encontrar o ângulo. Deixa eu fazer então. Dá 22,6. 22,5 graus? 22,5. É 0,6, Roberto. 0,6. Obrigado. Beleza. 22,6. Então tá. Aí o que eu faço? Para eu projetar aquela minha força que estava inclinada na direção desse ângulo, eu tenho que multiplicar em relação ao eixo Y por seno ou cosseno de alfa? Em relação ao eixo? Em relação ao eixo Y. Ao eixo Y, cosseno. Esse aqui é meu FY. FY, então, Então, cosseno. é igual. Qual que era o valor da minha força? 11,6, não era? Isso. Kilonewton. Multiplicado pelo cosseno de alfa. FY é igual a quanto? Quanto que é 11,6 vezes o cosseno de 22,5? 6. Redondo assim? Não. Quanto? O meu deu 10,40. 10,4, confirma? Sim. Então, O meu 10,4. Não entendi. O meu deu 10,4. Parece que os meninos falaram 6. Tá, qualquer coisa a gente volta. Verifica, por favor, tá? 10,4. Não, o 6 é o 22,6. Não é o resultado, não. Ah, sim. Então, não, Roberto, é 10,7. Tudo bem, eu vou riscar aqui. E vou colocar aqui meu FY é igual a 10,7, o quê? Newton. Essa força do FY, tá para cima ou tá para baixo? Tá para baixo. É importante, tá? Não, mas ela tá em cima do plano, ela não tá no plano negativo.
Entendi, João, mas olha para a figura. Olha lá na figura. Em relação ao ponto D, ela tá descendo, ela tá para baixo. Entendi. Pelo D. Isso. Porque ela sai do D, então como o D é minha referência, É onde está sendo aplicada a força, né? isso. Sempre pegar entendi. em relação a onde está sendo aplicada a força. Agora, eu preciso encontrar a minha força naquele outro eixo. Qual que é o outro eixo que falta? O Z. Aí como que eu faço? Eu pego, eu tenho uma Bora força, lá, Z. e aí eu quero saber como que é o valor dessa força aqui embaixo, que eu quero encontrar o meu Z. FZ. FZ, esse de azul aí é o F. Esse de azul aqui é o F. Hipotenusa, o valor total. Eu quero encontrar o FZ. FZ é igual a quanto? FZ é igual a 11,6 11,6 vezes seno ou cosseno do ângulo? seno. Então, oposto, né? Então, FZ é igual a 11,6 vezes o seno de 22,6. No caso, ele vai ser o mesmo ângulo. O mesmo ângulo. Por quê? Porque é o mesmo triângulo de referência, né? Se eu tivesse uma situação ali no eixo X, eu teria que analisar um outro ângulo e tudo mais. Mas olha para a figura. A figura, ela dá um ângulo já tracejado para a gente, né? Então, como eu estou pegando um ângulo aqui que envolve os dois eixos, o eixo Y e o eixo Z, eu uso o mesmo ângulo para os dois. Só tem que lembrar que agora Não precisa usar o outro. não preciso. Né? Eu até poderia fazer isso, mas aí dificultaria, porque eu teria que pegar o complementar, quanto que dá 11,6 vezes o seno de 22,6? Aproximadamente 4,46. 4,46 newtons. Para a direita, para a esquerda, e aí? Para Direito. Para esquerda. Perfeito, para a direita. Para a esquerda. Porque se ele sai do ponto D e vai para o ponto E, ele está indo para a direita, lá na figura. Ó. sim. Do jeito que eu desenhei meu triângulo, eu estou olhando esse triângulo aqui de frente, aqui assim, ó, a partir do eixo X. Então, Entendi, aqui, ó, saindo do ponto R e indo para o ponto E, a minha força tem que estar indo para a direita. Ok. Tudo bem? Então, como que a gente faz? Depois que a gente faz a continha... Gente, estou fazendo bem passo a passo, tá? Tem como ser mais rápido nisso. Mas, por enquanto, vamos devagar aqui até a gente acostumar com esse novo sistema nosso, tá? Então, eu tenho um F, Y, que, em vez de falar se ele está para cima ou para baixo, eu vou falar se ele é positivo ou negativo. Ele é positivo ou negativo? É Negativo. Perfeito. E agora eu tenho um FZ. E eu quero que vocês me falem se ele é positivo ou negativo. Negativo também. Negativo também. Como que eu sei disso? Eu uso os meus eixos como referência. Sim. Se ele estiver apontando na direção do meu eixo, é positivo. Se ele estiver apontando na direção oposta ao meu eixo, é negativo. Negativo. Perfeito. Então agora eu tenho as minhas forças. Eu sei exatamente como será a reação em A em relação às forças. Eu fiz a primeira etapa de cálculo do exercício. Quando eu vou analisar uma estrutura, eu tenho que analisar sempre as forças e os momentos. As forças a gente já analisou. A gente já sabe qual que é o valor da força no eixo Z e qual que é o valor da força no eixo Y. Beleza? O que falta agora? Me pegou. Tem que achar outra força, não? Falta alguma força para achar? Não, eu falo assim, porque como é uma força binária, ela não tem que ter duas forças. Perfeito, João. Na verdade, Atuando. na íntegra é a seguinte. Gente, essa pergunta... na verdade, é na pergunta que a gente aprende. Vocês sabem disso, né? Sim. Vamos valorizar as perguntas. Sempre que vocês se perguntarem, eu quero falar olhando para vocês. João, se esse corpo está preso lá embaixo, sim, não vai dar tempo de explicar o que eu quero explicar.
Não tem problema a gente fazer uma outra transmissão para finalizar o exercício, não. Se ele está preso lá embaixo, significa que existe uma reação do chão, do solo, nesse objeto. Ah, entendi. Como ele tá tendo a reação contrária, é tipo Exatamente. bloco, Então, né? eu já sei qual é a outra força que vai acontecer lá no eixo Z e qual é a outra força É a que vai mesma- acontecer lá no eixo Y. É a mesma. É a mesma força, só que só com sentido sinal contrário. trocado. De forma que a soma das duas é igual a zero. Lembra lá no início do capítulo 2, a gente falava assim, a somatória das forças em X é igual a zero. A somatória das forças em É Y. diagrama de corpo, né? Isolado, né? Isso. Lá a gente tinha um corpo isolado. Aqui agora a gente tem um corpo preso. Então, essa reação tem que ser essa outra força que a gente tinha que encontrar. É exatamente esse o nosso objetivo lá em análise estrutural 1, depois em análise estrutural 2 e 3. Entendendo essa ideia de que a gente tem que encontrar essa outra força para que esse objeto esteja em equilíbrio, a gente entende o conceito da mecânica. Então, aqui é o ponto-chave da disciplina. É entender que a gente precisa dessas outras forças, desse outro momento, para que esse objeto esteja em equilíbrio. Se a gente entende isso aí, a gente já está com meio caminho andado. Certo? Porque tudo que vem depois é uma consequência desse entendimento. Então, a gente usa esse conceito para entender as coisas que vêm lá na frente. Se a gente não entender isso aqui agora, vai ficar muito difícil entender tudo que a gente vai fazer depois. Certo? Certo. Perfeito. Muito boa as perguntas, gente. Que tá vendo. Aí, então, ou seja, eu encontrei as minhas forças de ação. Então, eu quero calcular o momento que essas forças vão gerar em relação ao ponto A. Perfeito? Então, em relação ao ponto A... Ah, tá. Agora vai Em usar a relação ao ponto distância. A. Aí agora eu tenho o seguinte. Qual que é o momento que vai acontecer em A em função do meu FY? Então, o meu momento que acontece em A em relação à força que acontece em Y é igual a quanto? Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Eu transformei aquela força que estava inclinada em uma força só vertical. Tudo bem? Sim. Olha para a figura agora. Olha para a figura original lá. Se eu pego essa força que estava inclinada e eu projeto ela aqui vertical, qual que é a distância dessa linha? Está vendo a linha de ação da força aqui, gente? Olha o tracejado vertical. Uhum. Então, a Sim, pergunta é a seguinte. Qual que é a distância da linha de ação da força em relação ao ponto A? Você consegue visualizar que eixo é esse? 152 é o eixo X. Perfeito. Então, para encontrar o momento da minha força Y em relação ao ponto A, eu vou precisar de um R em X. Tranquilo? Então, no caso, o momento vai ser em Z. Esse R em X ele é igual a 0,152 metros. Eu tenho uma força em Y e um R em X. O meu momento, então, vai ser... O meu momento no ponto A vai ser um quê? Momento em Z. Momento, vou até escrever aqui, ó. Em Z. Momento em Z. Por quê? Porque eu tenho uma força em Y e aí eu tenho uma força em um vetor R em X. Tudo bem? Tudo. Beleza. Agora eu volto lá no meu eixo Z. Estou olhando a minha figura de frente. A vista aqui, ó. Estou pegando aqui do meu eixo Z aqui, ó, e olhando a figura de frente. Ou seja, é como se eu estivesse olhando o meu objeto no plano XY. Eu cortei o plano XY aqui e estou olhando a minha figura de frente. Quando eu olho a minha Caralho. figura... Entenderam não, gente? Alguém falou uma palavra aí não muito boa de se falar quando o microfone não está travado, tá? Quando for falar palavras proibidas, vocês travam o microfone aí. Vamos lá. Dica, pessoal, se vocês apertarem Tem uma vozinha espaço, fina aí? abre o microfone. Vamos lá. Eu tenho, então, uma força vertical que vai girar a minha estrutura em relação ao eixo Z no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Mais alguém? Tá, essa eu fiquei com Horário. dúvida. Isso vai ser. Mais uma chance. Não, a estrutura não vai girar, mas se ela for girar, seria Nenhuma das anti-horário. duas. Nenhuma das duas, perfeito. Mas se ela fosse girar, ela ia girar no sentido horário.
Pois é, agora eu fiquei em dúvida. Por quê, Roberto? É o eixo do A até o B, você está falando, ou é do D até o B? Imagina que você está bem aqui nesse ponto Z aqui, ó. Sim. Você está olhando do ponto Z para cá, ó. Aí você tem um R e uma força para baixo. Tudo bem? Sim. Ah, Entendeu? entendi. Entendeu? É o mesmo esquema da outra. É como se você pegar naquele BD e puxar ele para baixo. Pega do BD, fica mais fácil. Pega do BD Isso, e vai puxa ele para deitar baixo. ele. Imagina que isso aqui Deita ele. seja o ponteiro da hora lá nas 3 horas. Certo? Sim. Eu puxo o ponteiro para baixo, estou girando ele no sentido horário ou nesse horário? Ah, tá. Perfeito. Horário. Perfeito. Consegui compreender agora. Tranquilo? Tranquilo. No caso, se a força tivesse ao contrário, estivesse puxando para cima, seria Seria anti-horário. anti-horário. Perfeito. Nesse horário, perfeito. Agora, então, eu sei que o meu momento, além dele estar no sentido... Aliás, além dele estar no eixo Z, eu sei que ele está no sentido horário. Então, eu já sei o sinal do meu resultado. Então, eu vou fazer simplesmente assim, ó. O meu momento Vai ser que acontece negativo. em A. Em relação à força F de Y, é igual a 0,152 vezes 10,7. Isso é igual a quanto? No caso, vai ficar negativo, né, Roberto? Isso, a gente vai fazer essa análise aí. Esse meu MA aqui em relação ao FY vai ficar igual a quanto? De cabeça, hein? De cabeça, vai ficar 1,63. 63, aproximadamente. 1,63. Negativo ou positivo? Negativo. 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 Horário, né? É horário. Isso. Aí, a gente não costuma escrever assim, não. Como que a gente costuma escrever? A gente costuma escrever mais simples. A gente costuma escrever mais simples assim, ó. O meu MA é igual a menos 1,63 Newton vezes metro. K, I ou J? E Quase. J. J. Ah, é. Não está no eixo Z? Ah, é. Ah, É mesmo. Muito importante. Vamos resgatar a ideia? Olha só. Lembra disso aqui, ó? Gente, observação. Quem está com dificuldade de entender o sentido, pode anotar a ideia que eu vou falar aqui agora, que vai dar o mesmo resultado. O meu R, ele estava em qual eixo? Alguém com o áudio ligado aí que tá escutando. Alguém está assistindo o Jornal É o Nacional. Douglas. O meu R, ele está em qual eixo? O R tá no sentido em X. O meu R está no eixo X. X. Perfeito. O meu R está no eixo X. Ele está no eixo X positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, vamos resgatar. Momento é igual a R vetorial R. O meu momento vai ser o meu I vetorial F. O meu F é o quê? O F, ele é Y. E no caso, ele é J. Ele é menos J. Menos J. Concorda comigo? Sim. Porque ele está para baixo e J é o eixo Y. Então, se ele está para baixo e J é o eixo Y, ele é menos J. Então, o meu momento vai ser, eu tiro o sinal, vai ser menos, I vetorial J. I vetorial J é o quê? K. K. Então, isso aqui é igual a menos K. Roberto, menos de 1 minuto. Tranquilo, só queria finalizar isso. Assim. Dúvida? Não. Agora tá tranquilo. Então tá. Entre aspas. Tá indo. Como? Sim, até, Tá indo. conforme vai aparecendo as dúvidas, a gente vai perguntando. Aí tá, até Fechou. agora tá tudo em paz. Vou encerrar e começar outra. Hoje a gente vai até às 11, hein, gente? Ih, tô com Coisa tempo boa. aqui. Tô brincando, gente. A Se gente vai quiser, ficar eu só animo às até 10. 1 da manhã. Sempre no horário da aula, tá? Aí, às vezes, a Ah. gente tira uma dúvida ou outra, mas se programa pro horário da aula. Já volto. Ah, uma dúvida, Roberto.